Vamos começar a nossa live de hoje. Agora sim posso começar, na verdade? Vamos começar a nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos vocês. Começando hoje com a música do Rapa, Pra Quem Tem Fé. Acho que essa música ditou um pouco essa semana. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. E se tem uma coisa que a gente não pode perder, é fé em Deus e fé na vida. Vamos chamar logo de cara o nosso convidado, Gustavo Sansi, nosso convidado maravilhoso para a live de hoje. Já aceitei o convite. Gustavo Sansi, meu querido. Seja Olá! bem-vindo ao Instagram hoje, é o meu Instagram. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui rapidinho. Eu tava amando o rap aí, tava amando a música. Para mim também é verdadeiro, para quem tem fé, né? É Para isso quem tem mesmo. fé, a vida nunca tem fim, né? Pois é, Adorei. eu começo aqui, todas as semanas eu começo a live com uma música. É a música que aí ele tá naquele momento, me motiva, tá no meu hábito, tá na minha programação, sabe? Tem uma música para animar e eu começo com uma música. Hoje a gente começou no Pra Quem Tem Fé, a Vida Nunca Tem Fim. E para quem já tá aqui na nossa live, dá aí, aperta no coraçãozinho, que é pro Instagram mostrar que a gente tá no ar, que a gente tá com a live. Então apertem no coraçãozinho aí pra gente poder gerar um maior engajamento para mostrar para as pessoas. E eu vou mandar o convite para as pessoas que já seguem aqui no Instagram para acompanhar a nossa live de hoje. A live hoje com o nosso convidado Gustavo Sansi. Que alegria ter você. Obrigado. Poxa, que alegria. Olha, Sansi, a gente vai falar hoje, meus amores, sobre... Vamos falar sobre os hábitos... Opa, eu virei aqui sem querer. Ai, calma, voltou. Eu sempre faço isso. Sempre, sempre. Todas as lives eu faço isso. Eu viro. Obrigada pelos coraçõezinhos. Olha, Aline. Aline, tu tem que conhecer o Sansi, Aline. Aproveita, a Aline é terapeuta, já participou do curso de oratória. A Aline é maravilhosa, já participou de live também comigo. Que Gustavo beleza. Sansi, que é coach de pontos fortes, terapeuta integrativo. Sansi, te apresenta um pouco para o nosso público. E hoje a gente já diz, vamos falar sobre os hábitos na excelência da comunicação. E aproveitem para sugar, Sansi. Ele trabalha com reprogramação de hábitos. Gente, aproveitem para sugar o que ele tem. Então, fala um pouquinho sobre você, para quem está acompanhando e chegando agora. Gratidão, Dani, minha querida. Mesmo é uma honra para mim estar aqui no seu canal, num canal especializado em comunicação mesmo, e eu nem me atrevo a dizer tanto assim, em tudo que você tem de conhecimento e você com toda a sua humildade, com todo o seu carinho também, conectando aquilo que eu trago de conhecimento, eu valido isso com muito amor e para mim é uma honra estar aqui pertinho de Manaus. Oi, Manaus, Nossa, nunca estive aí ainda, disse ainda, ainda! porque quem sabe futuramente, né? O futuro nos reserva aí algo Sim, sempre se Deus maior. quiser. E breve, hein? Amém. Em breve, isso mesmo, isso mesmo. E obrigado mesmo a todos vocês que estão aqui também. Eu estava mandando aviãozinho agora. Vocês também podem convidar as pessoas. Quem está chegando pelo meu canal, quem não me conhece, como a Dani falou, eu sou o Gustavo Sansi. Eu sou coach de pontos fortes. Eu sou certificado Gallup aqui do Brasil. Um dos poucos aqui ainda poucos, porque a gente tem um movimento de expandir esse movimento de conscientização dos seus talentos, né? A comunicação, a sua expressão dos seus talentos, por exemplo, em forma de pontos fortes, Sim. seja na É sua um vida ponto forte. pessoal. Comunicação pode ser um ponto forte e, se não é, pode se tornar um ponto forte. Pode sim, com certeza pode se virar algo muito forte, né, dentro de você, dentro da metodologia da Gallup, quando a gente fala de pontos fortes, é aquilo que você pode nascer com um talento um pouco a mais. Mas se eu abrir um pouquinho do que eu vejo como comunicação, que a gente vai falar um pouco aqui, aí eu sinto que, na verdade, a comunicação ela é talvez uma via inerente do ser humano, que nós todos precisamos olhar, nós todos merecemos mais do que precisamos olhar, né? E aí já é um pouquinho do meu outro olhar, que é como terapeuta integrativo, que é cuidar do desenvolvimento humano em um modo mais amplo, mais profundo mesmo. E para mim é um prazer estar aqui trazendo um pouco desse meu trabalho voltado, né, já nesses últimos 2 anos voltados para estudo do hábito mesmo. Eu tenho um trabalho especificamente aqui em São Paulo, ao lado de dois grandes terapeutas aqui, o Fabrício Saiter, a Márcia Saiter também, que é o Reprogramando Hábitos. A gente tem trabalhado muito essa questão, algumas pessoas têm trazido para a gente
aquilo que é um pouquinho mais de profundo, talvez, na comunicação, como a gente vai falar Uhum. aqui. E, e é claro, como eu falei, para mim é valioso demais estar aqui com uma especialista que forma tantas pessoas, que ajuda as pessoas a se expressarem, né, Dani? É assim que eu te vejo. E por isso que eu falo que é uma Nossa, honra. eu sou Obrigado. super fã. Para quem não sabe, Sansi foi meu padrinho em um treinamento que eu participei em São Paulo. Um treinamento de Master Trainer específico para quem já é treinador, para quem já trabalha com treinamentos. E aí, no primeiro dia, a Sansi já virou meu padrinho, eu madrinha dele, e aí a gente se acolheu nesse feedback amoroso. Eu comentava aqui com o Luiz, que é o proprietário do espaço onde eu estou, eu comentava com ele como você tem feedbacks amorosos para ajudar a gente a desenvolver as habilidades. Estávamos ali e a gente se encontrou porque eu quero muito mais ter hábitos, vários outros hábitos, que sejam ali realmente um ponto forte para mim. E aí a gente veio nessa conexão de comunicação. Perfeito, perfeito. E aí vamos É. falar sobre isso, gente. Então vamos lá. Vou começar aqui com a minha gratidão ao Sansi, fazendo as perguntas para que você anote. Eu sempre digo o seguinte, Sansi, papel e caneta na mão, anotem. Porque aqui a Opa. live não é para ficar ao vento, não, gente. É para te trazer um conhecimento que você consiga colocar em prática. Nas minhas lives eu não falo só para deixar a pessoa ludibriada, não. A gente dá técnica e informação. Perfeito. Anotem, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precisam melhorar, ter novos hábitos. E aí eu vou deixar uma perguntinha, vou deixar a Sansi pensando na primeira perguntinha e enquanto eu leio os comentários. Sansi, o que Gratidão. é hábito? O que pode ser considerado hábito? Antes de responder, deixa eu só ler os comentáriozinhos aqui. Aqui a Aline estava comentando que é para você vir para Manaus, sim, que aqui é uma terra linda, muito receptiva. A Samanta também comentou, gratidão por essa live. Samanta linda, uma sagitariana como eu, minha aluna também. Kátia Nayara presente sempre, nossa aluna também. Muito obrigada, gente. Obrigada pelos sinais de vocês. E vamos lá. O que é hábito, afinal? O que pode ser considerado um hábito? Legal. Se a gente for pegar pela definição científica, né, e hoje a gente fala, né, comumente, né, puxa, eu acho que isso é um hábito meu, ou eu não consigo fazer isso, né, eu gostaria tanto de ou acordar mais cedo, né, se eu for expandir mais, de me alimentar Acorda mais melhor, de ir para cedo. academia, de ir para academia, ou de ter uma comunicação diferente, como a gente vai chegar aqui, né? O que é hábito? Dentro do termo científico, hábito é tudo aquilo que um dia eu escolhi fazer, né? E aí alguma escolha que eu fiz e em um determinado momento eu simplesmente paro de fazer essa escolha e eu faço por piloto automático. Eu faço sem pensar, sem, vamos dizer assim, programar um pensamento, sem decidir se eu quero fazer aquela escolha ou não. Né? O pensar Aí aqui seria seria já algo o competente inconsciente? É no nível de competente inconsciente? Já entra aí? perfeito, já. Que bacana, você já trouxe esse contexto já nas suas lives, né? Sim, em um determinado momento a gente quer fazer, vamos dizer que é algo que eu nunca fiz, uma live no Instagram, ou entrei em um trabalho, fui promovido, ou exerço um cargo que eu realmente nunca fiz. Então, eu preciso de esforço para aprender aquele novo caminho, para trilhar uma nova trilha. Eu nunca caminhei ali, nunca trilhei aqueles passos, digamos assim. E aí eu vou para um incompetente ainda consciente, né? Então eu estou em um passo ainda que eu quero fazer, eu estou consciente. E aqui quando a gente fala consciente é literal, se a gente for pegar a neurofisiologia mesmo, né? Se a gente pega o hemisfério esquerdo do cérebro, se a gente pega a nossa parte da psique que trabalha o cognitivo consciente, a gente está gastando energia, é aprender a dirigir, né, Dani? Eu preciso de atenção, preciso colocar todo o meu ser, uma baita energia mesmo para 100% fazer ali algo focado naquilo para conseguir, né? para conseguir isso. Perfeito. Aí eu estou formando o hábito e aí, perfeito. A sua colocação foi perfeita. Ele vira um hábito no momento em que ele, vamos dizer assim, ele passa e essa conexão neural ela vai sendo programada, né? Tem um gânglios na base do nosso cérebro, do nosso cérebro que chamam gânglios basais, inclusive, que ele guarda essa programação de que forma
que eu faço aquilo. Aquilo o quê? Dirigir da mesma forma, falar da mesma forma, ouvir da mesma forma, né? Então, com um Aí ele já digeriu, propósito. ele já processou, ele já entendeu que funciona, que está dando certo ali. Isso, exato. E aí ele já vai para um mestre consciente ainda, né? Quer dizer, puxa, eu já sei fazer, né, em um determinado momento, poxa, eu sei fazer isso, né? E aí, em um determinado momento, eu paro de escolher. Eu atendo aquela minha programação, aquele meu jeito de fazer, aquela minha escolha, o meu modo de me alimentar, o meu modo de me relacionar, o meu modo de pensar, né, de sentir o mundo, já é tão automático que eu paro de racionalizar. Então vai totalmente para o inconsciente, né? E aí vai para aquela, como você falou, né, da competência inconsciente. E, Então já Sansi, quanto tempo que demora? Quanto tempo que a gente demora para construir esse novo hábito? Porque a gente sabe que tem várias teorias relacionadas a isso. Tem os 21 dias. Eu, particularmente, eu digo que tem que ser uma escolha diária e que não necessariamente demora 21 dias. Isso é meu ponto de vista, não só para a minha própria vida, como uma orientação para os meus alunos, observando o comportamento deles. Você, como especialista em reprogramação de hábitos, com quanto tempo que demora para reprogramar isso? legal. Eu vou, assim como um bom, talvez olhando para o desenvolvimento humano, não cientista, né, não neurocientista, de fato, eu vou responder com 21 dias, que é o que a ciência traz, né? Mas eu, particularmente, eu digo depende. Porque depende daquilo que você, o quanto você está empenhado a desenvolver aquele hábito, né? Porque E hoje a depende gente... também da dificuldade que você tem, porque tem gente que parte do ponto X, tem gente que parte do ponto Y e gente que parte do ponto Z. Uhum, Faz perfeito, sentido? perfeito. Faz sentido. E depende de em que lugar do seu ser você está tentando substituir esse novo hábito. Em que lugar que você quer programar esse novo hábito, né? Ele vai tomar lugar de que parte sua? Porque algumas pessoas não pensam, né? A gente não param para pensar, né? Por exemplo, eu vou fazer atividade física, né? Eu vou entrar em um novo caminho, em um novo papel, seja uma carreira pública, seja uma carreira privada, seja um relacionamento mesmo. E eu falo, eu quero fazer isso novo, né? Eu quero criar um novo hábito de repente, acordar cedo, de repente, de fazer algo que tome tempo. Vou usar esse parâmetro aqui na minha vida. Acontece que quando você quer tomar um tempo, você está tomando o espaço de outra coisa que você já programou, né? Então, esse tempo de programação do novo hábito, ele tem dentro da ciência que a gente pode trazer aqui, tem um como fazer esse caminho, né? Mas tem primeiro o como eu, como adulto, porque hoje nós somos adultos, né? E uma pausa aqui, que o adulto aprende por andragogia, não é por livre, espontânea. Hoje eu acordei inspirado e é hoje que eu Que bom. vou a partir de hoje a partir de hoje eu vou ter um hábito mais saudável, né? Eu vou ler. A partir de hoje eu não li Nossa, um livro em pelo 5 amor. meses. Simplesmente porque quero. Isso, pronto, né? Na verdade, nós somos seres integrais muito mais profundos e o que acontece nós precisamos nos convencer, nós precisamos criar sentido para aquele novo hábito, né? Como você falou, depende de cada pessoa e é o quanto ela está ancorada na recompensa que aquele novo hábito vai trazer, no que eu quero de verdade, o quanto eu quero, o meu desejo, realmente, o quanto aquilo está conectado com o que eu desejo para minha vida. Quanto eu tenho um propósito inabalável para alcançar aquilo que eu quero. Essência, eu falo muito sobre isso nos cursos, quando eu digo para o meu aluno qual é o teu propósito. Por que você quer aprender sobre comunicação? Por que você quer aprender sobre oratória? Você tem que estar linkado com o teu propósito, porque é isso que vai fazer ele fazer essa escolha diária, que é o hábito. Por isso que eu disse, cara, Sansi tem que participar da live com a gente. Gratidão, querida. E esse ponto é muito verdadeiro, adorei, né? O propósito inabalável, porque é mesmo, Dani. Porque a gente vai agora, né? Quando fala, eu quero um novo padrão para minha vida, né? Nós queremos o que é melhor, o que eu quero tornar isso de forma mestra, de forma inconsciente. Não quero nem pensar e quero chegar na excelência, né? Que é um dos tópicos aqui da nossa live de hoje. Quero chegar na excelência, por exemplo, da comunicação. Só que antes de eu chegar nesse ponto, eu preciso substituir, ou seja, eu preciso entender
como é que eu faço as escolhas que eu já faço, né? Se a gente for pegar neurofisiologicamente, né, desde os primeiros dias, antes, no primeiro mês da gestação, da concepção, lá na barriga da mamãe, nós já temos as primeiras conexões sinápticas, nós já traçamos uma trilha neural que a gente vai se afeiçoando conosco mesmo, que vai tornando cômodo, que vai tornando confortável, né? Energeticamente, ou seja, também despendo menos energia para fazer algumas decisões, para entender algumas coisas. Então, eu já vou automaticamente dentro desde lá do primeiro mês de gestação, e eu vou desenvolvendo na barriga da mamãe, e eu vou recebendo esses estímulos, e eu nasço na minha primeira infância. Eu já tenho as primeiras escolhas, né, desses meus hábitos. Até os 3 anos eu tenho minha expansão aí vamos dizer, de neuroplasticidade, né? Minha expansão de neurônios nessa faixa dos 3 anos é quando eu tenho a melhor diversidade e possibilidades neurais, né? E aí depois, que os estudos mostram? Que a gente já vai se afeiçoando com um modo de ser. Depois dos 3 anos, a gente já vai tendo os nossos padrões, os nossos nossa própria hábitos. escolha, a nossa própria personalidade. Isso, já nasce ali. Que são os nossos padrões de pensamento, são os nossos padrões de pensamento como, Gustavo? Se eu penso mais no futuro, se eu penso no passado, se eu me preocupo com o outro, né? Se eu como olho lidar mais com as emoções, já entra aí o padrão de pensamento do como lidar com as emoções nesse contexto? Sim, como lidar com as emoções e como eu sinto também. O que é valioso, o que é perceptivo, é meu senso de mundo mesmo, né? Se eu dou espaço para o outro ou não, se eu dou espaço para essa empatia, né, para escutar o outro ou não, né? Depende, já começa ali na primeira infância, percebe? Olha, dica já é dica que não é só de comunicação, gente. Para quem tem filho aqui que está acompanhando sobre essa questão de hábitos, para entender como é que a criança vai começar a desenvolver um hábito, como é que funcionam as emoções dessa criança. Gente, anotem tudo. Já falei para a gente sugar o Sanse aqui. Obrigado, querido. Vamos lá, meus filhos estão aqui, ó. Estão participando na live também, se comunicando, né? Hoje, coisa boa. Sanse, deixa eu aproveitar só para fazer um comentário que a Bianca fez. Ela disse: hábito seria aquilo que eu faço sem o sentido da obrigação? Sem o sentido da obrigação? Sim. Acho que eu queria entender um pouquinho mais essa pergunta. Veja se eu entendi bem. Quem que perguntou? Desculpa. Bianca tá aqui. Ela acompanha as lives até o final. Legal, gratidão, querida. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui também. Se a obrigação, ela entra em um padrão, talvez, mental, né? O racional, o adulto, ele tem responsabilidade, ele quer algo para a vida dele, né? Então, eu posso me obrigar, como a gente está dando exemplos aqui, a me alimentar bem, né? Então, tá conectado aí. Só que eu só integro de verdade esse hábito, ele só vira uma não obrigação, vira um estilo de vida, que aí é um pouco mais profundo do que os 21 dias, e isso a neurociência também fala, né? Depois de 90 dias cultivando o hábito, aquilo começa a se tornar o seu estilo de vida, quando você está integrada nisso, né? Quando não é só uma obrigação mental, aí você veja se eu respondi bem, tá? Se era essa a sua dúvida, mas então mentalmente, ou seja, racionalmente é algo que eu valido para minha vida, só que isso tem que descer. Aí por isso esse olhar humano, isso tem que descer. Eu preciso integrar esse para quê. O propósito, ele é emocional, ele tem a ver com o sentido, literalmente de sentir. Não adianta eu dizer para mim mesmo, né, que eu quero muito algo, se as minhas partes não estiverem congruentes com isso, compradas, é isso mesmo, né? Eu quero de cabeça, corpo e alma isso, porque e aí não vira obrigação. Aí não vira obrigação. Ei, Luiz é o que tá aqui comigo. Luiz é o que tá aqui comigo do outro lado. Sansi, você estava falando ali, quando eu quero muito isso, eu me recordei de um atendimento que eu fiz a um cliente e eu perguntei, ele vai ser candidato a prefeito numa determinada cidade aqui no Amazonas. E eu conversando com ele, eu disse assim, o quanto você quer ser prefeito da cidade? Quanto você merece a ele? 8. Perdeu. 8 perdeu. Então é
10, o quanto você quer. Eu quero 10, eu quero isso. É você ter certeza daquilo que você quer. O tal do propósito inabalável que a gente tem que ter, que é o que vai mover a gente, né? Isso. E aí até entrando nessa área, quando eu olho para esse viés, né, dos hábitos, né, excelência da comunicação, Dani, eu parei, né, eu olho assim e falo, puxa, comunicação, se a gente for lembrar, gente, a gente tem, dentro da comunicação, são 7% só que são palavras mesmo, né, que é aquilo que eu trago de colocação, de fato, né, que A também é palavra muito fria, a letra importante. da lei específica, né? Que eu costumo dizer. Letra, boa, muito boa. E aí o restante da comunicação, ele é a minha presença, né? E ele é justamente o quanto eu estou inteiro nessa vertente que eu estou trazendo, né? Quanto eu estou inteiro para me expressar. A comunicação, quando eu olho para a comunicação, ela dentro da análise do humano, né? Ela é tão justamente uma expressão da identidade, daquilo que a gente simplesmente é, né? Daquilo que eu desejo, daquilo que quem eu sou, né? Por isso que eu digo que se uma parte minha não está ali na comunicação, se uma parte minha não está, não Tá quer, aí está destoando. obrigada, está destoando, eu também destoo. Eu passo essa mensagem, né, inconscientemente na linguagem corporal algumas vezes, aí é dentro da programação neurolinguística, né? Vem o rapport, vem a Sim. vibracional, vem tudo isso que Vem os próprios pressupostos da PNL, entender o outro, empatia, entender que o outro se comporta daquela forma por determinados motivos, perfeito. tudo isso. E Sansi, agora a gente vem para um outro ponto. Olha só como esse assunto é. A gente já está com 23 minutos e a gente está no primeiro tópico, tá bom? Então ainda tem os outros tópicos, está tudo certo. Vamos lá. E como a gente começa a desenvolver um novo hábito? A gente já falou sobre o que é o hábito, como é que funciona. Você trouxe essa questão da comunicação, funcionamento do cérebro. Falou um pouco sobre essas crianças. Para quem chegou depois, volta para assistir a live do início. Ele falou sobre como a criança vai começar a desenvolver esse hábito. Agora, Perfeito. como desenvolver esse hábito? Estou adulto, como vou desenvolver esse hábito? A primeira coisa, quando a gente fala, né, dentro até do Reprogramando Hábitos, nosso trabalho é pautado na abordagem integrativa transpessoal, né? Ele é baseado numa abordagem desenvolvida pela doutora Vera Saldanha, da psicologia transpessoal, e algo que a gente integra muito dentro da ciência do hábito, que, primeiramente, nós precisamos identificar o que é que você está agindo, o que está tomando o lugar ali, né? Muito dos nossos desejos de, por exemplo, eu quero me comunicar melhor no palco, eu quero me comunicar melhor para o meu público, como é o caso dos prefeitos que te procuram, né? De carreira pública. Eu tenho e aí os que me procuram, eu tenho uma equipe, né? Tenho 20, 30, 40 pessoas, eu sou diretor de uma empresa, tenho 60 famílias, né? E aí quando a pessoa diz, né, eu sinto que minha comunicação não toma a proporção que eu gostaria, não sinto ela Não está poderosa, não afetiva, sinto... não está conectando, não estou alcançando os resultados que eu espero? Isso, perfeito. A gente tem que, dentro dessa análise, a gente tem que ir primeiro para o primeiro passo de olhar os momentos onde você já esteve em padrões parecidos, né? Talvez eu nunca subi num púlpito público, mas eu já, com certeza, vivi pegar minha família e simplesmente sentar no Natal e dar uma notícia, Conversar. conversar. Eu vou contar um conto para minha família. Ou quando criança, quando a gente vai na frente lá da sala e vai ler algum trabalho, né? Então se a gente buscar a primeira coisa na nossa memória, a gente já provavelmente já teve alguma vivência parecida, né? Que ali nasceu uma certa programação, né? Então ali já nasceu uma forma de alguns padrões do tipo, puxa, se eu estou ali na frente me comunicando, seja com o paciente, como terapeuta, como eu sei que você atende também terapeutas, né, nessa linha de comunicação, então eu sinto que minha comunicação não é assertiva. Tá, o que você sentiu? Puxa, eu sinto que ou eu não gero autoridade, ou eu sinto que eu não estou sendo claro, ou clara, eu sinto que
minhas palavras, enfim, eu sinto que eu Eu estou olhando, esqueço, eu esqueço que eu estou falando. eu esqueço Eu que eu estou sinto que eu fico. falando. Me dá um nervosismo, eles dizem muito isso, me dá um nervosismo, eu esqueço o que eu tenho que falar, eu não consigo desenvolver um raciocínio. Perfeito, perfeito. E são tudo isso que você falou para mim é muito natural, porque são coisas que eu vivo, não são coisas que eu já vivi, são coisas que eu ainda vivo, né? Por exemplo, sempre tenho frio na barriga antes de vir aqui, no Instagram, por exemplo, ao vivo, em palestras, enfim. E E perfeito. nem E dá aí, para primeiro, perceber, hein? Maravilhoso. obrigado, vindo de uma especialista é maravilhoso. O feedback, né? Os envelopes azuis, eu vou vir depois, né? Com Aham, certeza. aham. E eu primeiro convido primeiro convido os clientes a sentir e olhar para aquele padrão de ter um para quê. Ter um para quê eu adotar aquele padrão que eu já escolho, né? Putz, se eu estou esquecendo, vamos usar esquecimento, que até acabaram de dizer aqui, a Marlete, querida, acabou de dizer esquecimento, né? Por que será que eu estou esquecendo? Né? Primeira coisa, antes da gente rejeitar esse nosso padrão, de achar que ele é um hábito que, como a gente chama de hábito Zé Ruela, sabe? De um padrão que não me serve, em algum momento isso te serviu. Por isso, virou uma escolha. Pensa que hábito é somente algo que eu escolho, né? Então, eu tenho uma palavra de ordem muito bacana aqui. Então, se em algum momento eu escolhi, eu posso voltar comigo mesmo e fazer esse trabalho. Para quê? Com a intenção positiva daquele meu hábito, porque de repente quando eu escolho, né, quando eu esqueço, perdão, como você falou, Marlete também, eu vou para um lugar que eu tenho um pequeno conforto. Talvez por aquele momento que eu esqueço, simplesmente eu vou para um lugar confortável. Eu não estou ali frente, gastando energia, persuadindo, né, trazendo toda a minha energia, porque demanda muito, né? A comunicação, para até ela Sim, ser excelente, demanda. ela demanda muito trabalho manual, É passar muita muita informação, é massa. muita coisa para se preocupar, sim. Porque esse negócio de, Exato. é muito fácil. Gente, é coisa para se preocupar. Tem os Linguagem dons, né? corporal, modulação vocal, expressão facial, velocidade da fala, tom, timbre, o roteiro. É coisa, sim. Então, desenvolver um hábito é sair da zona de conforto, né? Muito. E aí, perfeito. Aí, sair da zona de conforto. Então, para eu sair dessa zona de conforto, primeiro preciso entender que conforto que aquilo me traz, né? E traz. Se a gente olhar, traz, tá? A gente tem um caminho para isso, depois eu falo sobre isso, mas primeiro passo, talvez, para você que está aqui, tem um para quê. Tem um para quê positivo. Tira o É o crítico, primeiro passo. tira o julgamento mesmo, né? Se eu for estruturar, são 7 etapas da abordagem integrativa. Aqui eu vou tentar trazer, de repente, muito mais reduzido para simplificar aqui no seu canal. Mas o primeiro passo é sim você buscar isso, se você já identificou, se você já reconheceu, tem um para quê muito positivo aqui. Tem sim. E aí, quando eu olho, aí tem o segundo passo que eu chamo, o de assumir a vulnerabilidade, sabe? O de assumir com autocompaixão que até aquele dia, até Acolher. aquele instante, acolher. É É o se aquilo que eu sei acolher, fazer. né, Sansi? Exato. Nossa, se acolher. Para quem é meu aluno, olha, escute o que ele está falando, que eu bati nessa tecla algumas vezes. É o acolher. Se acolhe, você não é o perfeito. E tá tudo bem. Exato. E você está caminhando para uma excelência. A partir desse momento, eu chamo de puxa, hoje você se deu conta de que isso, como eu falei ali, alguém deu risada, né? Mas que a gente chama de hábito Zé Ruela. Isso é um hábito Zé Foi a Ruela, que eu Aline. estou na A frente Aline é das pessoas. psicóloga, ela trabalha com barra de axis. A Aline é maravilhosa, ela que falou isso. Lindo. E como, poxa, não sei para que eu faço isso, né? Mas agora eu entendi, não quero mais fazer. Primeiro passo, preciso acolher, né? E tá dentro exato, e tá dentro do nosso papel como humano, nós somos vulneráveis. E a vulnerabilidade como uma força mesmo de, a partir daqui, eu tenho uma nova escolha. Quando eu acolho, quando eu aceito, eu me abro para a possibilidade. Aí, sabe, todo esse meu ser, quando eu falo da minha mente, do meu propósito, do meu emocional, a gente se abre, né, e fala, ok, eu acolho também, então, um novo caminho. Não tem uma briga interna, sabe? Então, Ok, se eu acolhe uma pudesse... nova possibilidade, né?
Eu se acolho uma abre nova para nova possibilidade. possibilidade, Isso. acolhe os sims que podem surgir por aí a partir desse novo momento, né? E quando Perfeito. eu já vou chegando aqui no tema central, pode Tá. chegar ou você quer fazer mais algum comentário? Pode falar. Eu só queria agregar Pode. aqui, Fica e à aí vontade, à sim, vontade. e aí até dentro dessa psicologia do hábito, né, para quem leu, para quem quer ler também, O Poder do Hábito é um dos livros mais, talvez que tragam de uma forma tão simples, né, essa psicologia, né, esse estudo da neurociência também. E hoje, que é tão recente ainda, né? Na verdade, não é tão desenvolvido no mundo todo e é tão poderoso porque hábito está em tudo, como vocês estão vendo. E aí a gente tem, como a gente chama de uma nova prática. Se eu quero determinar um novo hábito, se eu quero exercer um novo padrão, né? A gente tem um caminho que a gente chama de trilogia do hábito, né? Que aí é também você criar gatilhos, criar vamos falar assim, deixas, né, que são pontos que vão te lembrar de que você tem que entrar nesse novo hábito, né, que aí o hábito, quando ele está realmente integrado, ele vai sentir falta se você não fizer. Por exemplo, se eu quero fazer atividade física de manhã, né, o meu gatilho ali pode ser pura e simplesmente o despertador, mas eu preciso racionalizar isso, eu preciso desenhar, né, para mim, eu preciso integrar isso, ter disciplina para chegar nesse hábito. Aí, no começo, essa rotina é pura e simplesmente o fazer, é o entrar nesse hábito. Às vezes é o me comunicar com muito mais atenção, né? Se eu quero me comunicar melhor, então quais palavras que eu quero escolher para não esquecer? Qual é o tom de voz, como eu vejo você falando de modulação vocal? Qual é, então, algumas práticas nesse novo hábito que vão me fazer consciente ainda, né? Que eu estou fazendo gastando energia, né? Ainda. Gastando uma escolha, fazendo uma escolha consciente para que isso aconteça. Perfeito, como uma escolha, perfeito. E tudo isso, mas eu preciso ter muito claro, tudo isso só acontece quando eu tenho muito claro qual é a recompensa dentro desses 3 passos, né? Então eu tenho O a que eu deixa para ganho com entrar nesse isso, hábito. né? O meu ser ganha com isso? E eu preciso aqui, quando a gente fala quando você mesma chama do propósito inabalável, né? Quando a gente fala do para quê, do sentido, literalmente, de eu adquirir esse novo hábito, não é porque o outro acha bonito, né? Se você achar que parar de fumar é bom, né? Porque as pessoas estão falando, não para, porque não tem congruência, tem uma mente que está preocupada com o julgamento do outro, somente, porque aqui dentro tem alguma outra necessidade, tem algum para quê ainda, que ainda fuma, que ainda bebe, né? De repente, hábitos estão aí Que eu também. estou Então, é ganhando buscar alguma coisa, eu mantenho esse hábito porque eu estou ganhando alguma coisa. Ainda é vantajoso para mim manter aquele hábito anterior. Pode ser isso. desvantagem para o outro, mas para mim é vantajoso, eu vou mantê-lo. Isso. E esse é o passo mais difícil. A gente está tão, em alguns momentos, quando a gente já vive algum hábito, né, que está recorrente na nossa vida e na vida adulta a gente percebe vamos falar, os efeitos negativos desse hábito, né? E aí a gente mesmo entra num padrão de negação, de crítica muito dura, né? De literalmente, e aí a gente se separa cada vez mais, né? A gente cria na nossa mente uma rejeição muito grande, só que aqui não. Aqui ainda tem alguma programação que ainda o nosso cérebro acata muito mais o nosso coração do que apenas o desejo, né? Apenas hoje eu quero parar de fumar, por exemplo. Não, não é bem assim. Não é Tem só coisas uma mais fala, profundas. tem que trazer ali um Tem, sentido, né? Então, tem assim, sim. gente, o sentido da coisa. Então, assim, a gente pode trazer ali um comentário disso que você falou e linkando com a nossa comunicação, a gente tem que trazer um sentido claro do propósito que eu tenho em querer aprender sobre comunicação, o que eu vou ganhar aprendendo este novo hábito, quais são as vantagens para a minha vida. E não é porque as pessoas comentaram, mas é porque eu encontrei sentido para isso. Você Perfeito, resumir? Resumir bem? perfeito, Dani. E aí, na verdade, essa pergunta foi muito bacana, mas agora eu não lembro
se você queria, né? Agora que eu lembrei que você queria continuar, mas deixa eu só criar Não, uma pode dúvida nessa falar. sua fala. Fica tranquilo, fica à vontade, que eu tenho certeza que tá todo mundo gostando muito. Os coraçõezinhos continuam aqui. Vocês até podem fazer perguntas também, tá, gente? Fica Então, tranquilo, qualquer coisa a gente deixa para outro momento, os tópicos que sobrarem. Vai falando aí, porque você está falando coisas interessantíssimas sobre reprogramação de hábito. E se todo mundo prestar atenção, tudo que ele está falando também serve para comunicação e serve para todas as áreas da nossa vida. Então, segue daí, Sansi. e que bom, sincronicidade mesmo, porque eu ia falar disso. É que você disse assim, né? Agora, se antes de você, né, ir se desenvolver na comunicação, você tem que ter claro do para quê, né? E aí eu faço talvez um convite de quem é que não precisa se comunicar melhor, né? Ali atrás eu até comentei, né, que em alguns minutos atrás, que a gente começa na nossa infância, né, esse nosso relacionamento, nosso pensamento, nossa percepção do mundo, né? Só que a gente vai olhando para fora, né, e a gente vai olhando para os padrões dos nossos pais, de quem cuida da gente, os padrões do que acontece na nossa infância, na escola, na família, e aí nos padrões do relacionamento, daqueles relacionamentos, né? E a gente vai olhando para fora, para fora, para fora, e aí eu te pergunto, em que momento foi que você começou a olhar para dentro e redesenhar o que é que está congruente com você? Quando você disse essa fala, né, antes de você, né, pensar na comunicação, eu digo, não é que você precisa, todos nós merecemos nos comunicar melhor. E aí tem uma grande verdade até da comunicação não violenta, porque inconscientemente você pode estar, na verdade, agredindo mais os outros do que a si mesmo, né? Aí vem talvez um senso de responsabilidade social. Se você ainda não assumiu para a sua vida o desejo de se comunicar melhor, sem violência, quando a gente fala, é a comunicação com você mesmo, né? Sim. A iniciar primeiro a sua com você, que às vezes é violenta, você fica no ciclo da violência e da automutilação e da agressão, do puxar para trás, do se agredir. Perfeito. E reproduzir isso no outro. É inevitável, é inevitável. Eu entrego apenas na comunicação é isso. Como eu digo do ser humano, ela é pura e simplesmente a forma como eu me expresso na humanidade, né? E não é fala. A comunicação também é na escuta. Então, se eu tenho impaciência comigo mesmo, se eu estou, por exemplo, num ambiente como hoje, num cenário mundial, e eu cultivo uma impaciência, de que forma você acredita que você vai escutar o outro? Você não vai sair dessa impaciência, dessa intolerância, dessa... Não, simplesmente essa violência que você está consigo mesmo, você vai nutrir o outro. Reproduzir o outro. E Sansi, sabe, isso me recorda uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de comentar. Que é, às vezes, a pessoa nasce e ela tem um complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela, eu falo alto, eu falo nesse tom, e quem quiser que me aceite desse jeito, e ponto. Isso é violento. Isso é agressivo. Então, a gente, hoje, no mundo de hoje, e para os profissionais do futuro, a gente precisa reconhecer a necessidade, o merecimento e a importância de aprender a nos comunicarmos melhor. Perfeito. Sem a violência. Perfeito. E, assim, a vida é mestra nisso, né? A vida, os relacionamentos, os trabalhos, né? A vida é feita de relacionamentos. Então, quando eu digo relacionamento aqui, desde o meu relacionamento com meus pais, desde o relacionamento com meus irmãos, com primos, com família, ou na fase adulta com um relacionamento par, ou no relacionamento dos meus pares de trabalho, com os meus líderes, com os meus subordinados, com o meu público, com o meu eleitorado. Percebe como tudo são relacionamentos mesmo? Então, quando eu digo que a vida é mestra, em algum momento, se a gente não para fazer essa autoanálise, como é que eu estou me comunicando, que parte minha que eu estou trazendo para fora, porque Jung, né, fala justamente isso, que a gente tem dois universos. A gente tem um universo interno, né, psiquiatra, inclusive, mas ele entende que nós temos um mundo interno, mas também um mundo externo. E aí, o mundo externo é do momento que eu abro o olho e eu me posiciono. Eu tenho um nome, eu tenho uma identidade, eu tenho um papel. E aí, se eu não tomo responsabilidade nisso, eu vou ferir. Por inconsciência, eu vou ferir. E aí, como eu digo de novo, pela terceira vez para ficar gravado, mas a vida ensina, a vida é mestra nisso,
é porque se eu não faço esse movimento com amor, eu vou aprender a dor. Eu vou aprender a dor perdendo pessoas, eu vou perder a dor me afastando de pessoas queridas, me afastando de oportunidades que eu mais queria, de sonhos que dependiam disso, né? Por E não estar Sansi, conectado. olha só, eu sou uma pessoa. Eu não sei se você sabe dessa história, se você não sabe, mas quem é meu seguidor aqui já sabe. Eu fui acusada de assédio moral no local onde eu trabalhava. A pessoa tentou me denunciar na corregedoria de polícia, eu trabalhava na polícia, ela não conseguiu, só que ela mudou a minha vida, porque eu parei para analisar. Opa, eu falava alto demais, e para mim eu estava falando normal, eu não estava falando gritando. Isso me trouxe o fundo do poço, que me fez buscar programação neurolinguística e vários outros treinamentos. E é por isso que hoje eu trabalho fazendo isso, ajudando pessoas a se comunicarem melhor. Então, eu sei que eu fui na dor. Eu entendo quando o meu cliente chega, que ele se comunica dessa forma, que ele acha que ele está falando normal. Então, eu entendo. Eu fui essa pessoa da dor. Em alguns momentos a gente pode tentar pela dor, né? Como é nosso propósito aqui, o meu, por exemplo, o seu, que é justamente dar caminhos, né, para que a gente tenha contato com reflexões, com questionamentos que você não tem na vida cotidiana, né? Ou se você já tem, então caminhos para que você faça essa transição com amor, porque senão a vida vai te trazer dor. E aí, em algum momento, a dor vai ser plataforma para sua transformação, inevitavelmente, né? Nem que essa transformação aconteça aos 70 anos de idade, quando você já tiver, de repente, com um padrão de tipo, putz, se eu não mudar agora, eu realmente vou ficar sozinho. Né? Então... Ai, que legal, Sansi. Que bom que a gente tem assim essa possibilidade de escolher todo dia. Por isso que a gente traz essa informação aqui para vocês, meus amores, sobre como reprogramar esses hábitos, como melhorar essa comunicação, a importância disso para que vocês não aprendam na dor, e sim no amor, porque aqui o tom é amoroso, a informação é entregue de todo o coração para que vocês desenvolvam novos hábitos. E já falando, já que você trouxe essa parte da comunicação, a gente fala eu coloquei aqui, comunicação assertiva, oratória de impacto. É uma questão de hábito. Então, é uma questão de hábito. Eu costumo dizer que é uma escolha diária. Uma escolha diária é um hábito? Sim, uma escolha diária pode ser muito bom. Eu gosto muito do hábito, até do que a gente se desenvolveu juntos, né? Um dos nossos passos que foi quando a gente se conheceu, que foi desenvolvendo ainda mais a comunicação, é um hábito eu ter um cuidado com a minha comunicação. Já é um hábito, né? E posso perguntar, será que é um hábito que você adquire na sua vida? Será que todas as vezes que você sai de uma comunicação, quando sai de uma reunião online, quando você sai de uma conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, ou quando você sai de uma conversa com seus filhos, será que você reflete, né? É um hábito de que ponto que eu fui claro, que ponto que eu não fui, que ponto que eu fui violento, porque eu estava violentando, eu não soube lidar com algo interno, né? Será que isso também é um hábito, um cuidado, né? E aí eu digo assim, a gente tem que todo dia se perguntar, como é que eu posso me comunicar de forma mais assertiva hoje? Como eu posso estar aberto para essa possibilidade? E aí eu queria que você comentasse, vamos comentar juntos, na verdade, o que a Eunice trouxe aqui para a gente. Ela disse, é muito egoísmo nos recusarmos a mudar algo que fazemos e impacta os outros. E ela também comenta, a forma de falar, por exemplo, agressiva ou alto, pode ser considerada um hábito? Aí a gente comentou isso antes, mas responde aí para ela, que talvez ela não tenha pego desde o início. Sim, sim, justamente para o que eu ganho O padrão com essa que ela comunicação. aprendeu. E ela aprendeu esse padrão. Isso. Mas diga, eu vou deixar você responder. Não, perfeito, perfeito, querido. Já complementou mesmo. Ela aprendeu esse padrão, né? Essa pessoa aprende o padrão, né? É uma escolha. E aí, se eu observo que eu tenho, talvez, eu tenho ganhos, mas eu tenho perdas, aí é o que a gente chama até na Gallup, né? Quando a gente fala de pontos fracos, aí eu posso elencar se isso é realmente um ponto fraco ou não, sabe? Se isso está no obstáculo da minha performance, do meu sucesso, da minha excelência, ou não. Né? Vamos dizer assim, se eu tenho um padrão de vida onde em todos os ambientes eu falando alto, se já é um hábito, né? Alto e agressivo, em nenhum âmbito eu tenho nenhuma perda, inconscientemente e conscientemente, pode ser
vamos dizer, uma utopia, Sim. eu não mudo, né? Isso não é um ponto fraco. Não é porque fala alto que é algo nocivo. Não, não é porque fala. Eu posso estar Alto não é. A longe. questão do volume, olha, por exemplo, eu cresci falando alto porque minha mãe é surda de um lado. Então, eu cresci no ambiente falando alto. E para mim, eu não estava gritando. E é Eu o me vi natural. tendo que melhorar. Eu ainda falo alto até hoje, né? Mas eu procuro tomar cuidado. Porque é um hábito bem enraizado mesmo, né? E Exato. isso tem outra coisa. Que bom que você trouxe isso, porque um hábito ele nunca desaparece, tá? As pessoas elas vêm querendo, por exemplo, falar, puxa, eu falo muito alto e perdi algumas coisas, e aí, de novo, a gente muda, né? A um determinado momento que a gente deseja essa mudança, mas a gente sempre vai ter aquela programação, sempre enquanto estivermos nessa neurofisiologia, nesse corpo físico, nós temos essa programação, tá? Nosso cérebro, se ele guarda das primeiras conexões sinápticas até o último suspiro, nós temos isso guardadinho ali e os gânglios basais ali no nosso cérebro, eles fazem isso muito O bem, meu, muito o bem. meu é alto. A minha programação é do falar alto. Uhum, Normalmente eu falo alto. Só que eu uhum, aprendi a usar também um tom mais baixo. Então eu aprendi a variar, eu aprendi a utilizar esse outro lado para que o outro muitas vezes não entenda a partir da minha observação de calibragem do ambiente, a responsabilidade da comunicação, sendo do comunicador, eu comecei a diminuir o tom, dependendo do ambiente onde eu estou. Mas o meu hábito é falar alto, como eu estou aqui. uhum. É o E, hábito do meu corpo. e é interessante. E aí você vai substituindo, porque já é algo enraizado, já era uma parte sua, né? E aí, quando você abriu possibilidade, você vai mudando e você vai adequando o seu novo estilo de vida, a sua vida, para alimentar, né? Dar gatilhos. Lembra que eu falei dos gatilhos para entrar nesse hábito, né? Deixas, convites para você falar nesse tom que você se sente mais amorosa, nesse tom que você se sente mais, talvez hoje, mais identificada. Porque em algum momento você também estava muito identificada com Sim. falar alto, né? Quero filha, E, quero a sua filha, né? exato, já cresci nesse meio. Então, assim, minha mãe dirigindo o carro, ela escuta bem desse lado, eu tô do outro. Então, ela dizia, fala alto, para ela ouvir do outro lado. E aí, nesse contexto, falando de hábitos e de comunicação, eu fui modelar o comportamento de pessoas que falavam de uma maneira mais amorosa, que tinham um tom mais baixo. Eu fui modelar um pouco esse comportamento e até hoje eu presto bastante atenção para que eu incorporasse na minha vida, no meu dia a dia, na minha forma de comunicação. Só que meu hábito está ali, meu querido, lembrando. Isso Deixa eu mesmo. ler uns comentáriozinhos, ler uns Deixa. comentários aqui. Claro, claro. A Isabelle dizendo: o importante é querer sem saber tentar desenvolver a comunicação. Aí a gente tem o medo das críticas nos faz calar. A Ana Paula Couto colocou isso. A Isabelle também disse: o medo de não saber como se expressar é grande. E aí, vamos lá, quem mais? Comentário. Deixa uns comentáriozinhos de vocês aí, gente. Eu sou desse jeito. A Cândida escreveu aqui, eu sou desse jeito. Vocês são lindos, olha que coisa fofa. E nós só agradecemos a Deus e a vocês. Aí tem mais comentário. Isole a deixa dos maus hábitos. E bom, eu acho que ela quer dizer, é bom fazer uma autoanálise de você mesmo. Isso. O livro O Poder do Hábito é muito bom. Comentou o que o- você falou. Isso, isolar deixa desses. Perfeito, que é um dos passos, como a gente falou, né? De isolar o que é que me dá o gatilho para eu entrar no automático, no piloto automático, porque o hábito é isso. Quando eu vejo, já estou fazendo, já estou naquele padrão, já entro em um padrão de comportamento, de sentimento, de emoção, realmente assim, já entro nessa persona automaticamente, né? Então, um dos cuidados é assim, a gente identificar o que é que está fazendo você entrar ali, né? Como falou, puxa, o medo de não saber como me expressar, né? Mas acabou de se expressar, né? Então Acabou de... Ela se expressou. Já acabou de fazer uma isso. expressão. Qual é a cena que eu me conto, né? Qual é a história que eu me conto que me convida a ter o gatilho desse medo e talvez trazer uma comunicação mais insegura. Percebe? É daí que a gente chega num Sim. gatilho. Eu faço assim, eu dou uma explicação falando sobre isso, eu falo do diabinho e do anjinho.
Até na live anterior, que eu estava com a doutora Graciele, que é advogada criminalista, estava falando sobre que o advogado, às vezes, ele pensa assim, o diabinho vem manifestado através do pensamento, quando ele diz, eu não vou conseguir. Aí te dá uma sensação de medo. E a ação é eu não vou aproveitar a oportunidade. Então, assim, o gatilho vem nesse pensamento, né? Muitas vezes. Quero mandar um beijo aqui para a Aline Fernandes, a Aline, que é a terapeuta que eu te falei. Até, Aline, falei de você para o Sansi, no telefone, antes da live. Ela diz, você tem uma excelente produção de voz. Que é isso, minha flor? Muito obrigada, você que é fofa. Você aprendeu a usar sua habilidade a seu favor. Tive que me dedicar para desenvolver esse hábito. E aqui, se me permite, Dani, Tudo. queria Pode chegar... falar tudo que quiser. Obrigado, querida. Queria chegar nesse momento mesmo de o que a gente acredita que é esse padrão de excelência da comunicação, né? Eu aqui com a minha contribuição do meu coração, e eu digo, isso já é um padrão de comunicação que eu adotei em determinado momento da minha vida, né? E eu acredito que todos nós merecemos também olhar qual é a minha voz do meu coração, sabe? Qual é o meu tom de voz, tudo isso que está conectado com quem eu sou, né? Se eu tenho um ser que é mais guerreiro, que é mais corajoso, que é mais assim, eu posso assumir isso, né? E ter também muitos ganhos, muitos benefícios, muitas recompensas, né? Mas eu acredito que a excelência da comunicação, ela está em você atingir o seu padrão pessoal, né? Daquilo que é genuíno, daquilo que é da sua essência mesmo. E tá conectado mesmo com o seu propósito, com as suas crenças, com os seus valores. E que valores, Gustavo? Você está dizendo? Em tudo. Como você mesma perguntou para o prefeito que te procurou, um dos prefeitos que te procura, por exemplo, o quanto você quer isso e para quê, né? O quanto você está alinhado, e eu digo desses níveis mais profundos de nós mesmos, né? Não estou dizendo não só da técnica, porque a gente vai aprender, não só desses gatilhos, como também vamos caminhar, mas eu estou dizendo do fundo do meu coração. Qual é esse propósito? Para que eu quero me comunicar? Para que eu estou aqui? Né? Qual é o impacto que eu quero gerar a cada vez que eu me comunicar com uma pessoa? Né? O que eu quero deixar de mim? Qual é o meu legado que eu quero deixar? Né? Qual é o fruto? Vamos dizer qual é a minha essência? Se eu for uma flor, qual é a essência que eu quero deixar? E aí é algo que eu trago. Eu uso a metáfora da sementinha, que é qual é a semente que você quer plantar? Opa! Qual semente você quer plantar em quem te escuta? Qual é a semente que você quer plantar nas pessoas quando você quer deixar a sua voz ecoar? Perfeito. E para mim, não tem nada mais poderoso como quando eu vejo nos seus olhos o que você faz, Dani, fazer tudo com amor, sabe? Que em qualquer coisa que você fizer, tudo que você buscar, se é uma negociação, se é um relacionamento de trabalho, se é uma liderança, se é uma conversa difícil no trabalho, se é uma demissão, se é uma promoção, seja lá o que for, se você fizer com amor, com certeza você está muito mais conectado, você está presente naquilo. Então, a comunicação excelente, ela chega muito próximo aí, quando você está conectado. Amém. Ai, que coisa linda! A gente está aqui com 5 minutos para terminar a nossa live. E muito feliz com tanta informação, com tanta coisa boa. Sansi, eu estava compartilhando que eu realmente descobri o propósito da minha vida em trabalhar com isso, para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E quando a gente tem propósito, a gente consegue deixar que as travas da nossa voz comecem a ser eliminadas, desbloquear isso, para que você consiga deixar ecoar a sua voz, que vai ajudar tantas pessoas no conteúdo que cada um tem para compartilhar. Olha, tem um comentário aqui para você. É minha mãe. Minha mãe, Janete, ela que maravilha, mãe. Tá a senhora aqui. Gratidão. Tô com a costa quente aqui, ó. Esse meu filho fala muito bonito. Ai, gente, que coisa fofa. Muito prazer, dona Janete. Olha, minha avó assiste as lives hoje, que ela não entrou. Mas toda sexta-feira a minha avó tem 92 anos e assiste. Aí o meu coraçãozinho também, ó. Que demais, que demais. Isso. Melhor coisa que tem é a gente ter a nossa família também nos apoiando, né? Ganha todo um sentido mais especial. Obrigado. Muito bom. Sansi, e vamos lá. Então a gente pode fazer o seguinte, gente, vocês têm perguntas? Mandem as perguntinhas para ele aqui, porque os outros 2 tópicos a gente já está chegando no final. E aí os outros 2 tópicos eu nem vou chegar neles.
Vou deixar para você falar sobre o teu Instagram, Reprogramando Hábitos. Fala um pouco sobre isso para eles também. Fala um pouco sobre como você atende. Você pode também responder algumas perguntas lá no direct no teu Instagram. Fala um pouco sobre esse teu trabalho. Obrigado, querida. Na verdade, eu quero até fazer um convite mais profundo mesmo, que no meu Instagram, Gustavo Sanz, vocês conseguem seguir aqui. Vocês vão conhecer também a página do Reprogramando Hábitos, underline oficial. Então é só digitar Reprogramando Hábitos, underline oficial, que a gente tem tido lives também diariamente. A gente tem trazido vários hábitos, não só da comunicação, mas do sentir, do viver, o hábito de despertar, porque as lives são às 7h30 da manhã. A gente tem trazido profissionais maravilhosos também. E o convite especial que eu tenho é, se você quer trabalhar um hábito, no dia 6 de junho, nós temos uma jornada que vai ser ao vivo, não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Zoom. Então, é só fazer inscrição. O link está na minha bio, dia 6 de junho. Vai ser na manhã. Olha, eu vou do dia entrar. 6. Essa eu vou entrar. Lembra que eu queria entrar? Nessa eu vou conseguir, dia 6. Eu tava só esperando essa semana. Eu falei, não, pode deixar que a Dani, ela não fez inscrição ainda, mas é só entrar no meu, no meu Instagram, no link na bio. É só clicar, fazer a sua inscrição no nosso site. Você vai receber as informações. Você leva o seu hábito, chama Jornada do Seu Hábito, justamente para que você viva um pouquinho. Eu falei só as 2 primeiras etapas ali, dessas 7 etapas que a gente traz da psicologia transpessoal, toda embasada aí, não só da psicologia transpessoal, mas pela ciência do hábito, todo o amor, toda a comunicação, com tudo que a gente tem de nosso melhor. E eu estou aqui para as pessoas, esse é um pouco de mim. Na verdade, hoje eu estou aqui, né, tanto como coach de pontos fortes, como eu falei no começo, né, ajudando as pessoas a desenvolver aquilo que elas têm de inato, que nós temos isso dentro de nós, essa capacidade de entregar para o mundo o nosso valor, como nós somos únicos, como nós somos valiosos. A gente só precisa aprender a valorizar e calibrar e direcionar, né? Tem um caminho para isso, e a Gallup tem um trabalho maravilhoso. Só entrar em contato comigo também, e eu estou aqui. Oh, coisa boa! Sansi, essa live vai ficar disponível tanto aqui no feed, no meu Instagram, Oratória de Impacto. Ela também vai ser postada depois no canal no YouTube, Oratória de Impacto. Para quem acompanhou até agora, gostou do conteúdo, compartilha com os amigos. Vamos ajudar as pessoas a desenvolverem novos hábitos. E como ele falou tanta coisa que não é só para comunicação, tudo que ele disse aqui serve para qualquer área da vida. A comunicação te abre portas para o universo de novas possibilidades a partir de uma escolha diária. E aqui o hábito vai te ajudar em qualquer área da sua vida. Sansi, a minha gratidão a você, infinita por esse momento. Que troca linda e maravilhosa. Eu já sabia que seria maravilhoso. Fiquei muito feliz. Que delícia estar aqui com você. Obrigado mesmo. É uma honra, como eu falei, eu te admiro muito. A Isabelle perguntou qual é o primeiro passo para chegar numa comunicação. Isabelle, fala aqui com a Dani correndo. Já entra lá no link dela, que ela tem um curso também. Fala comigo e a gente são caminhos, né? E que você encontre o seu, que você encontre a sua jornada. Amém. Deixa eu aproveitar e falar também, falando do curso, vai ter semana que vem, tem a turma do mês de maio, curso prático Oratória de Impacto e Linguagem Corporal. Tem poucas vagas, estou finalizando aí já as vagas dessa turma de maio, porque a gente vai trazer aí 3 dias de curso ao vivo. Sansi ficou dessa forma. Amei o formato, deixa eu te contar. 3 dias de aulas ao vivo durante 3 horas, além de vídeos gravados que os alunos terão acesso. Além disso, 2 sessões de mentoria em grupo, 1 sessão de mentoria individual. Além disso, eu pessoalmente analiso os vídeos dos exercícios dos alunos. E aí você não encontra curso assim. Eu te garanto que você não encontra com esse formato. E eles ainda têm acesso a todas as aulas durante 30 dias para eles assistirem quantas vezes quiserem. Não tem curso nesse formato, eu garanto. Não tem como não virar um hábito, né? Não tem como não virar um hábito. 30 dias. Não tem como não virar um hábito. Não tem como não virar um hábito. Beijo, meu anjo. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Muito sucesso para todos. E vamos todos desenvolver novos hábitos. Obrigado a Gratidão. todos. Gratidão, querida. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu fazer o print. Peraí, deixa eu fazer o print. Eu esqueço de fazer o print. Vai. Vamos fazer o print. Vocês também. Façam um print. Façam um print e postem, por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Muito bom. Mais pessoas souberem, melhor. Informação é para compartilhar mesmo. Beijo! É isso mesmo.
Tchau, tchau, gente. Obrigado por Tchau, estar tchau. aqui. Gratidão. Obrigada, tchau, tchau. Vamos lá. Encerrar agora. Tem